Gente, hoje falaremos sobre um tema muito em alta, principalmente no mercado do Rio de Janeiro, de alta especulação do mercado imobiliário e entre a advocacia também. Leilão de imóveis. Será que são importantes oportunidades de negócios? Qual é o procedimento de um leilão judicial? Qual é o procedimento de um leilão extrajudicial? Quais são as oportunidades para os profissionais que atuem dentro do mercado imobiliário? Hoje nós falaremos sobre esse tema no seu guarda-chuva mais amplo possível. Então trouxe profissionais de diferentes áreas de atuação dentro do leilão de imóveis. Trouxe aqui a Leia Mendes, que é nossa representante do estado de São Paulo, que é advogada especializada em leilão e inovação. Ela, inclusive, é minha parceira em alguns casos de leilão de imóveis que eu atuei, que eu atuo ainda aqui, enquanto em defesa, enquanto procedimento, enquanto em arrematação. Ela me acompanha aqui, me ajuda a entender cada vez mais sobre o procedimento correto, análise jurídica dentro dessas etapas, né, do leilão imobiliário. Também está com a gente a Camila, e a Camila ela trata cada vez mais sobre a importância do leilão extrajudicial. Ela que é leiloeira pública, então ela traz muito mais como que funciona esse leilão extrajudicial, quais são as diferenças com o judicial, as desvantagens, vantagens desse procedimento. E também a Raíssa Amorim. A Raíssa Amorim, ela é arquiteta, urbanista, especialista em design de interiores, mas tem a formação de avaliação de imóveis, que é um tema muito importante sobre dados e transparência de informações dos imóveis aqui no estado do Rio de Janeiro. Então eu trouxe essas três profissionais, mulheres que atuam aqui no mercado do Rio de Janeiro e de São Paulo, para a gente falar. Entrou, Raíssa. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Agora a gente está com a equipe completa, né, desse tema polêmico. Temos 15 pessoas online para ouvir aqui sobre leilão de imóveis. Queria primeiramente agradecer a vocês três pela essa questão de um desafio, né? Eu acredito que é um desafio para as três. Não sei se as três já fizeram lives. Não, primeira vez. Meu Deus do céu, eu trouxe o desafio para as três ao mesmo tempo. Mas eu espero que vocês fiquem tranquilas, porque é uma roda de conversa, são perguntas, não é uma palestra aqui. Então eu queria deixar vocês mais tranquilas em relação a isso. A gente até conversou um pouquinho sobre o roteiro, quais são as perguntas gerais. Para quem está no ao vivo, gente, curte, dá os coraçõezinhos, que eu tô vendo algumas pessoas darem uns coraçãozinhos aqui. Clica no aviãozinho aqui no canto para encaminhar para as pessoas que tenham interesse sobre imóveis de uma forma geral, no mercado imobiliário. Porque só nessa live a gente tem 4 profissionais que atuam no mercado imobiliário. Em algum momento você vai precisar de uma de nós 4. Talvez a Camila a gente não queira precisar, né? Porque a Camila é leiloeira. Mas, dependendo do polo, se você for investidor, vai fazer muito sentido de entrar em contato com a Camila. Então, queria primeiramente agradecer a vocês 4 pela disponibilidade, pelo esse desafio de conversar sobre leilão de imóveis aqui na internet, que eu sei que é uma questão de um desafio aqui para combater algumas polêmicas e alguns mitos que nós temos sobre o leilão de imóveis. E eu queria começar com a primeira perguntinha básica, né? Como que vocês chegaram no mercado imobiliário? Algumas já atuam em leilão especificamente, né? Como a Camila e a Leia já atuam no nicho de leilões especificamente. Mas a Raíssa é arquiteta do mercado imobiliário, estudando avaliações, fazendo avaliações de imóveis. Então, eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre a trajetória de vocês. O que fez vocês chegarem na profissão pelo início do mercado imobiliário e leilões de uma forma geral? Quero entender qual vai ser o momento do rodízio aqui. Quem que vai querer iniciar a resposta para essa pergunta? Eu posso responder, vocês me escutam bem? Sim. Sim. Em vez de todo mundo, menos você, Cássia. Eu não sei porquê. É pessoal. Tá a tela preta aqui. Mas tudo bem. Bom, para quem não me conhece, eu sou Camila. Sou leiloeira aqui no Rio de Janeiro. E eu comecei no mercado por culpa, né, no sentido positivo, do meu pai, que é advogado nessa área e começou a investir já há mais de 20 anos. Então eu cresci vendo toda essa evolução dele, tanto no quesito de lucro mesmo, né? Quanto também na parte da arrematação, e a gente também trabalha com a parte de reforma. Então eu cresci vendo como esse mercado era bom. Inclusive já fui
estudante de arquitetura também, então toda essa parte de imóveis em si sempre foi uma paixão para mim. Então, conforme eu fui crescendo, né, eu vi que isso era uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de vida mesmo, de carreira, e eu quis ingressar nessa área. E existe uma regra também, a gente pode conversar um pouco melhor sobre isso mais pra frente, depois que as meninas também se apresentarem, que precisa ter 25 anos para entrar nesse ramo, né? Para ser leiloeiro, você precisa ter no mínimo 25 anos. Então, quando eu fiz 18 anos, eu comecei a conversar com meu pai, que inclusive acabou de entrar aqui na live, e falei para ele que eu queria ser leiloeira. E aí, desde a primeira vez que eu falei isso, a gente já começou a fazer um planejamento de como seria entrar mesmo, de fato, e me tornar leiloeira. E aí, assim que eu fiz 25 anos, a primeira coisa que eu fiz foi dar entrada em todos os documentos e me tornar, de fato, leiloeira pública. Esse foi o começo. Muito bacana, Camila. Essa questão da restrição de idade é uma curiosidade muito importante de você falar, porque é igual carreira de, por exemplo, de alguns políticos, de alguns concursos públicos na área jurídica, que acaba tendo um mínimo de idade para você conseguir passar em alguns requisitos. E aí é legal você trazer isso até para desmistificar, né? Que, caramba, por que não temos tantos leiloeiros jovens? Porque é um critério de idade. Então a gente já naturalmente não tem leiloeiros tão mais jovens do que a idade de 25 anos, porque é o ponto de partida inicial da carreira de um leiloeiro. Então isso é muito legal de você trazer aqui para as pessoas que não conhecem a profissão efetivamente. Leia e Raíssa, quem vai ser a próxima da Belinda? Eu falo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Então, eu trabalho ainda, né, no mercado imobiliário, e trabalhava para uma empresa que o dono da empresa resolveu arrematar por conta própria e toma, arrematei e se vira. Aí meus amigos arremataram se vira. E eu falei, olha só, não tinha, na época não se via falar disso. Uns 4, 5 anos atrás, procurava curso, não tinha, procurava qualquer coisa, hoje está cheio de mentoria, cheio falando do assunto à torta e direito. Aí eu falei, vou estudar e vou fazer. Aí eu falei, nossa, é um nicho com uns detalhes, e aí eu fui fazendo, fui me especializando, fui gostando da ideia, e hoje, além das outras partes do mercado imobiliário, estou seguindo para focar somente em leilão com uma assessoria completa, né? Então, achei uma oportunidade, um nicho que poucas pessoas sabiam e poucas pessoas exploravam. E como eu gosto de ir pelo lado mais difícil, eu falei, olha, acho que vou encarar isso aqui. E hoje ainda preciso aprender muito, mas muito que eu sei já é bastante coisa, assim. Tenho estudado, tenho aprofundado mais, querendo pegar os detalhes. É uma área gostosa de trabalhar, assim. É bem interessante. Então, comecei assim, do mercado imobiliário, da parte de empresarial, fui para a parte de assessoria e leilões. Resumindo, é isso. O imobiliário, peguei um ganchozinho do mercado de leilões. Foi mais pela necessidade, né? Porque você começou no imobiliário, a partir do imobiliário que todo mundo começou a te convidar para tomar conta dos leilões, da assessoria jurídica desses leilões de uma forma geral, pelo que eu entendi, né? Não, foi a partir de uma empresa, que eu prestava consultoria para uma empresa, não era nem imobiliária, e aí o dono da empresa era arrematante. Aí ele começou a arrematar muito, fazendo muita besteira, e eu comecei a consertar. E aí ele começou a passar para os amigos, falar, olha, ela resolve, e fui fazendo. Foi uma necessidade que foi bacana esse aprendizado. Fui meio que jogada, mas hoje me apaixonei por isso. Legal. E você, Raíssa, qual foi esse seu direcionamento de atuar enquanto arquiteta e começar na avaliação, né? Porque é uma raridade encontrar arquitetas que façam avaliação. Geralmente são corretores que fazem avaliação de imóveis.
Como que você teve esse feeling de mudar, de trazer esse nicho e acrescentar a sua atuação? Então, começando já a desmistificar isso, de que os corretores, na verdade, eles não estão não quero falar mal de profissão nenhuma, até porque acredito que a corretagem e a arquitetura elas andam muito juntos, principalmente no mercado de avaliação. A gente depende muito um do outro. Mas, de acordo com as normas técnicas, de acordo com a lei, a legislação, a avaliação e a perícia são atribuições de arquitetos e engenheiros. E como eu entrei nessa? Depois que eu me formei, trabalhei em alguns lugares, fiquei um tempo trabalhando por conta própria como autônoma. E a realidade aqui da minha região, da Baixada, a arquitetura ela não é tão valorizada, então não é tanta essa procura. Então eu fui, enfim, buscando outras oportunidades, outros caminhos, porque a arquitetura é igual o direito, é um mundo de possibilidades de atuação. Então no Instagram apareceu para mim um curso, uma oportunidade de um curso, na verdade vários cursos, e eu escolhi um para fazer, de avaliação e perícia. E a perícia, ela pode também ser uma avaliação. A maior parte das perícias são avaliações. Então, assim, o mercado de avaliação, ele é um mercado bem grande também. Dentro dele pode ser feito várias coisas. E esse contato com o corretor, com o advogado é extremamente importante, porque não apenas trabalhar para o órgão público, para os bancos, mas também de forma particular, né? Cada processo onde tem um perito, os advogados, as partes podem contratar um assistente técnico para também avaliar o trabalho do perito, para ajudar na elaboração dos quesitos e tudo isso. Então, essa foi a área que eu mais me interessei, a área de avaliação de todas as áreas que eu estudei do mercado imobiliário, além do projeto que eu continuo fazendo, mas eu quero cada vez mais transitar para essa área e talvez ficar até majoritariamente com essa área, que acredito que seja uma área pouco explorada, que poucas pessoas fazem, porque a corretagem ela acaba dominando a área, porque as pessoas acreditam que o corretor ele tem conhecimento do mercado. Porém, tem algumas especificidades técnicas dos métodos para fazer uma avaliação, um laudo, que o corretor ele não tem habilidade e não pode emitir o que a gente chama de anotação ou registro de responsabilidade técnica. Para a elaboração do laudo tem que ser emitido esse ART ou RRT, dependendo do advogado, de engenheiro ou arquiteto. Então, seria ótimo, inclusive, se a gente conseguisse apenas divulgar mais, para até que os juízes contratassem apenas arquitetos e engenheiros para fazer as perícias, as avaliações dos leilões. Porque por conta de serem contratados muito os oficiais de justiça, isso acaba prejudicando bastante. Então, isso é um ponto importante em relação a quem é apto para fazer a avaliação. Muito bacana você trazer isso, porque é um dos mitos que a gente tem no mercado imobiliário, né? Geralmente, quando a gente chega numa imobiliária para perguntar, e aí, vocês fazem avaliação, não fazem, como funciona? E geralmente é o próprio corretor que faz a avaliação na base de dados, no olhômetro, sem ser uma perícia técnica. E é por isso que arquitetos e engenheiros que são os credenciados para perícia, que os corretores não têm necessariamente esse tipo de credenciamento. Então foi bacana você trazer esse recorte. E o segundo ponto sobre a sua adaptação ao mercado. Porque você viu que na demanda da própria Baixada não tinha tanto essa influência sobre a arquitetura, o projeto arquitetônico no seu todo. Foi muito mais você nichando, viu design de interiores primeiro como uma porta de entrada, e depois percebeu que a avaliação seria um outro nicho complementar. E essa sua adaptação da arquitetura, que você percebeu que a arquitetura, sim, é o ponto de partida enquanto profissional, mas, dependendo da sua realidade e do seu recorte ali, você teve que se adaptar ao que dava ali dentro da sua região da Baixada. Trazendo a contextualização para quem chegou agora, gente, a Raíssa é aqui de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro. Falei certo, Nova Iguaçu, certo? É. Tá.
Eu tenho uma colega que é de Duque de Caxias, eu precisei tentar identificar. A Camila é do Meia, então é daqui da zona norte do Rio de Janeiro, e a Leia é de Jabaquara, em São Paulo. Então nós estamos aqui com essa misturinha boa sobre diferentes regiões, diferentes pontos de partida. Aí, a Roberta já está te chamando para IBAP. De perícias técnicas, IBAP. Com certeza, eu pretendo o quanto antes já me fazer o cadastro para entrar no IBAP. Bacana. E aí, já chegando aqui nas primeiras perguntas do procedimento de forma técnica, né? Vocês já trouxeram alguns spoilers, alguns mitos na atuação de vocês. Mas a primeira pergunta eu queria deixar aqui para Camila. Qual é a diferença do leilão judicial e extrajudicial? E onde que entra a sua atuação enquanto leiloeira? Bom, eu tô me sentindo um pouco estranha, que eu tô ouvindo só a tua voz e não vejo você. Tá me dando uma pequena agonia. Eu só tô olhando para cima e para baixo. Mas vamos lá. Primeiro, também quero deixar claro aqui que eu sou uma eterna aprendiz, eu sou iniciante no mercado, ainda estou correndo atrás de ter experiências de fato, tenho mais experiência como arrematante, né, em si do que de fato como leiloeira, porque eu vou fazer agora 3 anos de extrajudicial para poder ter liberação do tribunal, para poder trabalhar com os leilões judiciais. E já aproveitando, a diferença entre o leilão extrajudicial e o judicial já é o que o próprio nome diz, né? O judicial, ele decorre de um processo judicial, né? Onde tem aquelas figuras de sempre, o juiz, o leiloeiro, né? O arrematante em si, quando chegar à fase final e tudo. Então, ele decorre de um processo judicial, tá? E aí podem ser de vários tipos, de várias origens. Pode ser um leilão judicial por processo trabalhista, pode ser um leilão judicial por dívidas, né, do imóvel, como condomínio, IPTU, isso tudo. E o extrajudicial, ele pode ser tanto de banco, né? E eu não gosto de usar termos muito técnicos. Primeiro, que eu não sou advogada. Segundo, que eu acho alguns termos difíceis de serem, né, entendidos. Então, eu gosto de explicar no básico, né? Você pede um financiamento, né? Você pede um empréstimo, para um banco e você deixa de pagar uma parcela. Então, esse banco ele vai levar o imóvel a um leilão extrajudicial. Ou também, né, como qualquer pessoa física ou jurídica que queira botar um bem móvel ou imóvel a leilão. Também existe essa possibilidade. Então, a diferença principal é essa. Um decorre de um processo judicial e o outro não. Podem haver acordos ou de fato ir para um leilão extrajudicial. Não sei se me fiz clara, mas é bem simples assim mesmo. Dentro dessa parte, dando um exemplo aqui para a parte prática, dentro dessa parte efetiva do processo judicial, como que um leiloeiro atua? Em que momento que você entra? É o juiz que indica? Eu sei o procedimento, mas é para o pessoal entender. É o juiz que indica? Alguém indica? São as partes? Existe um cadastro? Como que funciona? Sim, existe. Na verdade, a lei diz que é a parte que solicitou o leilão que indica, mas acontece muito do juiz indicar quando a parte não tem nenhum leiloeiro para indicar. Então, isso fica um pouco vago, mas a lei em si é a parte que indica. E qual foi a outra pergunta? Desculpa. Existe um cadastro, isso, a parte indica. Sim. E como que são os seus honorários? Na verdade, a gente recebe comissão, leiloeiro. Agora que a gente está mais aliviado em relação a isso, porque sempre a nossa comissão é de 5% e agora foi estabelecido de fato, porque acontecia e ainda acontece, infelizmente, muito no mercado, práticas diferentes do que a lei diz, né? O certo é 5%, mas existe casos de 1%, 2%, 3%, isso acaba acontecendo muito. E sim, existem, por exemplo, aqui no Rio existe o CAEX, que é uma parte do tribunal, né, um setor do tribunal, que eles fazem um cadastro dos leiloeiros. O próprio tribunal também tem um cadastro de leiloeiros, mas esse especificamente ele é bem democrático, existe um cadastro dos leiloeiros, você tem que apresentar algumas documentações, obviamente,
e eles fazem por sorteio, leilão. Então acaba que bastante leiloeiro que ficava sem ter muito trabalho, existem leiloeiros com muito volume de trabalho e outros com menos, acaba tendo um pouco mais de democracia nesse caso, assim, que são feitos os leilões por meio de sorteio e de chamada. Legal. E aí, sobre a parte do leilão extrajudicial, você comentou sobre a possibilidade das próprias pessoas colocarem seus próprios imóveis para leilão. Isso. Qual é a vantagem de alguém colocar no leilão extrajudicial ao invés de fazer uma venda direta do imóvel, por exemplo? Sim, eu acredito que a visibilidade. Se vai para um leiloeiro que tem mais visibilidade, existe uma probabilidade maior. E também, hoje em dia, como tem acontecido, vou dar um exemplo, né? Um caso concreto, centro do Rio, tá? Largadas moscas. Existe até um projeto de revitalização, de incentivo fiscal e tudo para que volte aos tempos de glória, né? O centro do Rio. E eu agora, por exemplo, estou com 2 imóveis em leilão extrajudicial, em que a empresa, que é dona desses imóveis, me solicitou que fosse posto em leilão extrajudicial 2 imóveis, porque além de ter mais visibilidade, também existe a possibilidade de ter um lucro maior, né? Não necessariamente um lucro, a gente sabe que o centro do Rio está meio complicado mesmo, mas a possibilidade de haver uma disputa, né, de valores. Nós temos o valor mínimo e que pode sair por mais do que o valor mínimo que eles estão pedindo. Então, essa questão da visibilidade é muito importante. Acredito que seja o maior diferencial em si. Muito legal, Camila, sobre essa parte de quais são as vantagens, como funciona o procedimento, porque geralmente as pessoas não conseguem entender muito bem como funciona o procedimento de leilão, né? Seja judicial, seja extrajudicial. Sim. E aí você tocou em um dos pontos muito bacana, que é um ponto de atenção, inclusive, sobre a questão do preço do leilão, que aí entra a etapa da advogada, né? Analisar essa questão do preço vil, analisar a carta de arrematante, analisar o procedimento. Eu já quero passar essa bola para a Leia. E aí, Leia, quais são os pontos necessários de atenção, seja enquanto arrematante, seja enquanto o seu próprio imóvel ter sido arrematado? Porque se a gente for pensar no que a Camila comentou, nós temos os 2 polos da ação. Ou é a pessoa que está ali para arrematar um imóvel, ou é a pessoa que está perdendo o seu próprio imóvel em um leilão. Então a gente tem 2 sujeitos diferentes que precisam ter sua amplitude de direitos. O que você diria de direcionamento, de pontos de atenção para esses 2 papéis diferentes ali no procedimento de leilão? Então, pontos de atenção tem vários, mas o primeiro dele é o óbvio, que o óbvio precisa ser dito, né? É pesquisar se o leilão realmente é verdadeiro. Se o leiloeiro está cadastrado na junta comercial do seu estado, se está cadastrado no tribunal. Então, primeira coisa para o arrematante é verificar isso, para não cair em golpe do leilão. Ainda na pessoa do arrematante, a análise do edital, porque o edital é a regra do leilão. O que está no edital sobrepõe até mesmo algumas questões legais, né? O edital é algo que precisa ser analisado com muito cuidado, porque lá vai ter as condições, se é leilão de nua propriedade, se é leilão se o imóvel está ocupado, se é leilão de fração, se é leilão de direitos, as datas do leilão, o preço do imóvel. Então, a análise do edital é super importante. E também, assim, a gente costuma dizer que um leilão errado, um leilão que é anulado, você consegue receber o dinheiro de volta, mas uma compra de uma análise mercadológica errônea, você já era, perdeu dinheiro. A avaliação do imóvel é muito importante. Como a nossa colega avaliadora falou, muitos imóveis são avaliados por corretores de justiça, corretores oficiais de justiça, onde se vê na vida que
oficial de justiça entende imóvel? Não é nem pelo corretor de imóvel, é por oficial de justiça. O oficial de justiça vai lá e fala, qual é o valor daqui? Ah, tanto. E aí você compra um imóvel, às vezes, com uma defasagem totalmente, um valor econômico totalmente errado. Então, essa parte de avaliar mercadologicamente qual é o valor real do imóvel para ver se você não está comprando gato por lebre, é essencial. Análise mercadológica, o valor do imóvel, o valor da arrematação, a região que está sendo comprado o imóvel, se tem dívidas, tem dívida de condomínio, dívida de PTU, se consta isso no edital, porque, embora o Código Tributário fale que o valor do tributo de IPTU ele é subrogado da arrematação paga o IPTU, se não constar isso no edital, pode ser que o IPTU sobe para o rematante. Condomínio, se o valor da arrematação cobre todos os valores dos débitos de condomínio, que a gente chama de dívida propter rem, que é a que acompanha o imóvel. As outras dívidas, elas não acompanham o imóvel, é do devedor. Mas as dívidas de condomínio e IPTU tem que dar uma atenção especial. Outra coisa importante, embora a questão das outras dívidas não recaia sobre o rematante, precisa dar baixa nas penhoras. Porque se ele dormir no ponto, ele pode ainda sofrer uma outra constrição desse bem. Então ele precisa verificar essa questão. Isso é muito importante para o rematante. Para o devedor, eu falo que a lei de alienação fiduciária ela é um pouco injusta, né? Você deixa de pagar 3 prestações e seu imóvel, você já perde o imóvel. Então, para o devedor, é importante que não atrase de jeito nenhum as parcelas, principalmente de financiamento. A gente fala atrasa tudo menos o financiamento. Porque vai sim perder o imóvel e a partir da consolidação da propriedade no extrajudicial, o banco, a instituição, leva em 30 dias. Assim, é um procedimento muito rápido, mas é muito rápido mesmo. No judicial, o devedor precisa ter atenção para verificar se o imóvel está sendo vendido a preço de mercado, verificar se o segundo leilão está sendo vendido até 50%, exceto falência. Falência é a única lei que pode ser vendida em segunda asta a menos de 50% judicial. Trabalhista ainda tem umas controvérsias, assim, ainda está meio no limbo, então não dá para afirmar com certeza se pode, se não pode, mas a única lei especificamente que permite que o imóvel seja levado a leilão a menos de 50%, que não caracteriza preço vil, é o de falência. Então, ele tem essa linha de defesa, tem a linha de defesa da intimação, dele do cônjuge, do preço vil, considerando ainda que no extrajudicial não tem preço vil, segundo o leilão é pelo valor da dívida. Então, o extrajudicial não leva em consideração a questão de preço vil. Então, o devedor, assim, fazer de tudo para não ter seu imóvel levado a leilão, porque uma ação de anulação, ela é complexa. Ela tem um rol muito definido que pode levar à nulidade, né? Levar a essa anulação. Então, precisa mesmo pagar as contas, não tem muita saída. E verificar o procedimento foi feito tudo certinho para a questão de alegação de nulidade, que os principais pontos preço vil, defasagem no imóvel, do valor do imóvel, e as intimações obrigatórias que não foram feitas corretamente. Então, são essas 3 linhas de defesa, basicamente, que podem ser arguidas. E essa parte de defasagem é bem interessante, porque um ano de avaliação, como nossos processos de SES demoram, assim, são rapidinhos, né? Um ano o imóvel já está já tem uma defasagem e precisa pedir uma nova avaliação.
Então, assim, em resumão é isso. Sim, só falar um pouco dessa última parte que ela falou, que tem alguns erros no laudo de avaliação que podem levar o leilão, né, a ser anulado, foi o que ela falou. Eu anotei aqui para vocês para trazer, que acho que como imaginei que tivessem bastante advogados assistindo, que seria o que ela falou da defasagem da avaliação, porque não geralmente, né, um ano é um tempo bom para ficar defasado o valor. Porém, tem algumas características que podem influenciar na alteração desse valor. Por exemplo, foi construído algum shopping na região, tipo, terminou a obra de um shopping. Coisas que podem vir a aumentar ou até mesmo diminuir o valor daquele imóvel. Então, isso é bom estudar a região para ver se afeta alguma coisa a ausência de intimação e principalmente a ausência de vistoria. Porque se você identificar no laudo que o vistoriador não foi ao local, não realizou a vistoria, isso já é um motivo para anular, porque não pode ser feita uma avaliação, no caso judicial, sem a vistoria no local. Então, isso é extremamente importante. E, além dos itens obrigatórios do laudo, tem as normas que a gente tem que seguir para fazer o laudo. Tem algumas estruturas que são obrigatórias, algumas informações obrigatórias, além das fotos. Então, é bom ficar ciente disso, que já é uma coisa que, se você precisar pedir anulação, já estuda isso tudo, contrata assistente técnico para estudar esse laudo, ver se tem algum furo que pode pedir anulação. Mas a maioria dos imóveis, essa vistoria é impossível, porque imóveis estão ocupados e sei lá, 80%, a grande maioria, mais de 80% é avaliação indireta. É muito Mas é obrigatório. O perito, se o imóvel não estiver ocupado e ele não puder fazer a avaliação, não conseguir, ele tem que solicitar ao juiz e o juiz vai fazer a liberação para ele poder fazer a vistoria, porque é obrigatório. Feito o método comparativo, né? Porque quando o imóvel está ocupado, pelo direito de posse, não é possível que o vistoriador entre no imóvel. Aí ele precisa usar o método comparativo, né? Precisa sim, ir ao local, ver fotos externas, hall, imóvel paradigma, mas tem casos que não tem nem a foto da fachada do prédio, que é obrigatório ter no edital. Sim, eu acho que é uma questão mais prática, porque, segundo as normas, né, é realmente obrigatório fazer a vistoria. Enfim, tem métodos para poder contratar. O método comparativo direto de dados de mercado, a gente precisa fazer a vistoria também, porque tem, além de a gente comparar os dados nesse método dos imóveis da região, similares, a gente precisa identificar se tem alguma patologia dentro do imóvel, se foi feita alguma modificação, se tem alguma área não averbada, se tem o estado de conservação do imóvel, o padrão de acabamento, são questões que influenciam muito no valor. Então, até em edital de banco, não é possível fazer sem a vistoria. E no tribunal, acredito que sejam casos bem mais complexos, bem mais complicados, mas que isso também vai acabar afetando o valor do imóvel. Afetando tanto para baixo quanto para cima, porque pode ser que tenha uma patologia, pode ser que o padrão de acabamento seja muito alto, seja super, altos porcelanatos e marmoraria incrível e que não está sendo considerado na hora da avaliação o investimento que foi feito de reforma naquele local por causa do impedimento da vistoria. Então, isso é algo que deveria sempre ser feito.
Eu entendo. Acredito que o que a Raíssa comentou é basicamente sobre a importância da vistoria, que a gente vê que nem sempre é tão bem utilizada. E, assim, é claro que a gente está falando do recorte do leilão judicial, trazendo essa questão específica. Mas a avaliação de imóveis vai muito além só sobre o aspecto de acompanhamento de documentos e análise comparativa de dados de mercado. Vou dar um exemplo muito polêmico que acontece principalmente no mercado do Rio de Janeiro. Nós estamos com um déficit muito grande de dados do mercado imobiliário. Então, muitas das vezes, nos sites das imobiliárias tem valores completamente diferentes da realidade. São valores especulativos. Não necessariamente aquela região acompanha e aquele imóvel acompanha necessariamente essa avaliação. E aí a parte da avaliação de imóveis é muito além da questão judicial. É claro que na questão judicial a gente tem muito mais recortes de outras situações, como o imóvel ser invadido, estar com posse, enfim, tem muita coisa ainda relacionada a isso. Mas a avaliação de imóveis repercute diretamente ao próprio valor do mercado. Então, o exemplo que a Raíssa trouxe é o mais verídico que eu vejo, que até na compra e venda de imóveis é uma questão muito problemática. Muitas das vezes se vende o valor por especulação de mercado. O imóvel colocado ali, eu acho que é uns 200 mil por metro quadrado. Um total de 200 mil, porque eu fiz a conta pelo metro quadrado, e não necessariamente porque você pode entrar no imóvel que precisa de reforma. O imóvel precisa de uma correção de uma patologia. Então, isso na prática, enquanto advogado, eu vejo isso acontecer. Às vezes o inquilino reclama de uma patologia que existia efetivamente no imóvel, que o proprietário nunca organizou. E teve um problema na avaliação para uma venda depois. Estou falando aqui de uma microfonia. O pessoal não está conseguindo ouvir. Eu estou ouvindo um barulhinho também, parece um ventilador. Melhorou. Voltou, melhorou. Eu acho que é o microfone da Camila. Meu fone, será? Melhorou. Eu vou mutar, ver se melhora. Peraí. É o microfone dela. Ela dá microfonia. Tá batendo no cabelo. Pode ser. E aí, o que acontece nessa questão de avaliação? É claro que a gente tem um aspecto judicial e extrajudicial. É isso que a gente tem muitos recortes diferentes. Mas eu queria ouvir um pouco mais da Raíssa, até nessa parte de avaliação. O que precisa que se tenha dentro dessa avaliação, desse laudo, efetivamente? Então, para fazer a avaliação de imóvel, a gente precisa primeiro da documentação, o máximo de documentação possível que tiver, até para a gente poder comparar. Por exemplo, no IPTU, tá com a metragem certa? Na vistoria a gente vai descobrir, a gente vai medir tudo, ver se tem alguma área não verbada, e isso também influencia no valor. A vistoria é fundamental para a gente poder ter, porque, por exemplo, tem alguns métodos que a gente pode utilizar. A norma diz que a gente utilize sempre que possível o método comparativo de dados de mercado, que é um método que a gente vai estudar o imóvel, vai caracterizar o imóvel e vai pegar uma amostra do mercado, depende da quantidade de variáveis que a gente usa, então assim, mas uma média de 30 imóveis, que a gente vai selecionar imóveis que sejam similares e que sejam da mesma região. Então a gente vai pegar e inserir isso dentro de um programa que vai nos gerar um modelo matemático, e através de inferência estatística a gente vai descobrir qual é o valor do nosso imóvel, do imóvel avaliando, fazendo essa comparação. Então, por isso que é importante a gente frisar que não é simplesmente chegar num lugar e falar: olha, o imóvel daqui ele foi vendido por 200 mil, esse daqui ele tem um quarto a mais, então ele pode ser vendido por 250. Não é dessa forma. A gente faz uma análise através de um modelo matemático mesmo. Então, é fundamental a vistoria para a gente poder caracterizar o que a gente vai levar em conta para fazer o valor do imóvel. O padrão de acabamento, ele é um diferencial ou ele é igual de todos os imóveis? Que se ele for igual, se ele não variar, se todos os imóveis que você pegar tiverem 3 quartos, não tem por que você colocar a quantidade de quartos, que não vai influenciar no preço. Então,
tem que ter algum tipo de variante. Então, a gente vai selecionar isso. O arquiteto engenheiro, ele olha para o imóvel, ele vai identificar, olha, ele tem uma patologia. Então, na hora do preço final, a gente vai colocar, em vez de colocar o valor máximo que deu na avaliação, que ele dá um intervalo de abrangência, o valor máximo e o valor mínimo. A gente vai colocar o valor mínimo, porque ele tem essa patologia que vai precisar de reforma. Ou não, esse imóvel padrão de acabamento é bem alto, então a gente vai colocar o valor máximo. E isso a gente explica no laudo. E além de estudar o imóvel, de pegar esse recorte, esses dados amostrais de outros imóveis para fazer a comparação, a gente também vai pegar e estudar a localização. Então, um laudo completo, ele vai ter toda a caracterização da região, ele vai ter a caracterização do imóvel, então vai estar lá descrito quantidade de quartos, vai ter as fotos, vai ter, se tiver alguma patologia, foto da patologia, vai ter as medidas não, porque isso já seria um projeto, mas vai ter a metragem quadrada total, vai ter, enfim, o que for necessário. Caso tenha uma área não averbada, a gente geralmente num laudo completo a gente coloca a planta, né, dizendo aonde que está essa área, como que está funcionando. Então, toda essa análise. O laudo, ele não vai apenas te dizer o valor do imóvel, ele vai te explicar o porquê daquele valor. Vai ter também a memória de cálculo, toda a memória de cálculo de todos os cálculos usados, explicando quais foram as variáveis utilizadas. Então, assim, por isso que é importante a vistoria. E esse é um método comparativo. Tem outros métodos que são utilizados quando, por exemplo, é uma escola que não vão ter 30 escolas no mesmo bairro. Então, a gente faz um outro método que ele vai usar praticamente um cálculo através do CUB para poder ver qual o valor da edificação, digamos assim. Então, a questão para construir esse lugar e comparar, usar também o comparativo para poder saber, por exemplo, como se fosse o valor daquele ponto, né, daquele local, do terreno, entendeu? Através da metragem, da localização. Então, e tem alguns outros métodos também que são métodos usados, que tem no caso o método de renda, que é para saber o quanto aquele imóvel valeria, né? Por exemplo, se for um prédio inteiro que você está fazendo avaliação, para saber o quanto renderia, se algum aluguel também, para você saber por quanto você vai vender, ou quanto você vai alugar, fazer a locação. E também tem um método involutivo, que seria um método para, por exemplo, quando você tem um terreno muito grande, uma gleba muito grande, para você saber o quanto aquilo pode te render financeiramente. Se você consegue construir aqui um prédio, um aquilo, um condomínio de casas, e quanto isso vai te render. Então tem alguns métodos, mas o mais comum realmente é o comparativo, que a gente só não utiliza quando não tem com o que comparar. Tá. E aí, um dos comentários que deixa eu ver aqui quem foi a advogada. A Alessandra comentou aqui sobre a dificuldade de avaliação de imóveis em ações judiciais. Gente, é claro, a gente está falando dos dois universos aqui, o judicial e o extrajudicial. Abrindo a caixinha do extrajudicial, eu falo muito mais da minha prática, porque eu atuo no judicial na questão esporádica e exceção. Gente, no extrajudicial, negociação de imóvel. Eu não vou lidar com uma negociação de imóvel usado só vendo a documentação. Eu, enquanto advogada, se um cliente chegar até mim, principalmente investidor e qualquer tipo de cliente, se ele quer comprar um imóvel, a primeira coisa que eu vou pedir é uma avaliação. Porque eu quero saber qual os critérios que vai ser utilizado naquele imóvel ali, se meu cliente vai ter que fazer uma reforma, por exemplo, e qual vai ser o nível dessa reforma. Se for uma reforma estrutural, vai ter que fazer do zero. Porque problemas estruturais do imóvel tem um limite de uso. Depois disso vai ter um problema. Então, esse que é o grande ponto. Na compra e venda não dá para eu fazer uma assessoria jurídica se eu não tiver um acompanhamento específico da avaliação.
Porque eu cheguei e falar para o meu cliente, olha só, meu querido, se você quer ter segurança, se você está no prejuízo ou não, eu preciso que você faça uma avaliação. E eu estou até falando isso aqui porque eu estava com um caso agora de inventário, até que eu estava conversando com a Raíssa sobre isso, porque os herdeiros queriam analisar qual seria esse valor de mercado, etc. Eu comecei a analisar esse caso. Tá, mas vocês querem vender, não querem? Qual é o valor do imóvel hoje? Querem disputar? O que vai ser isso? E aí a avaliação do imóvel vai fazer sentido nesse momento. Principalmente quando é o momento de negociação, é o momento de compra e venda, é o momento de inventário extrajudicial. É claro que o judicial, quando é uma dívida, tem várias questões relacionadas. Tem alguém ocupando, tem algum problema para abrir o próprio imóvel, que vai depender de outra pessoa. Mas se o imóvel, por exemplo, não estiver ocupado, que alguma das vezes está desocupado, né, ou de uma forma geral, você consegue fazer o mandado de missão e o oficial e até mesmo o avaliador acompanhado fazer essa avaliação específica ali em conjunto, esse acompanhamento que a própria Raíssa comentou de caramba, já tem um perito lá especificamente no processo? Não tem? Vai acompanhar? Não vai? Então, assim, é muito além do judicial. É porque geralmente quando a gente pensa no leilão, a gente só pensa no judicial. Essa é a realidade que muitas das vezes as pessoas pensam. Mas no momento de dados, de disputa, de negociação, de conversa, a gente precisa de dados transparentes e concisos, informações necessárias do imóvel. E aí entra essa parte da avaliação. Camila, você abriu o microfone, você quer comentar alguma coisa? Na verdade eu quero, inclusive eu acho que tem algumas pessoas aqui comentando isso também. Infelizmente isso não acontece, não é a realidade, né? Porque a maioria dos imóveis está ocupada e essa avaliação direta é impossível, entendeu? Então, assim, eu acredito até que a Leia também aconteça muito isso. A gente já parte do pressuposto de que está tudo destruído. A gente aqui pelo menos trabalha assim, porque é impossível, a gente não tem esse dado, né? Infelizmente, às vezes mal tem a foto da fachada, né? Que hoje em dia até no Google Maps a gente consegue, mas às vezes nem isso é possível. Então, assim, eu acho que a gente já parte do pressuposto que está tudo destruído e faz um cálculo básico. A gente aqui, eu e meu pai, e a gente já trabalha pensando em fazer, inclusive, reformas de alto padrão, que é o que a gente faz, né? Não quer dizer que precisem fazer. Tem muita gente no mercado aí falando que é só passar um pouquinho, uma tintazinha e vender. É uma possibilidade, mas não é o que a gente faz aqui. Então a gente já, quando vai dar um lance, a gente já parte do seguinte: a gente vai até tal valor, né? Porque a partir desse valor já não é mais rentável para a gente, porque a gente vai precisar fazer reforma e tem toda essa questão de documentação. Então, assim, infelizmente, o mercado não funciona assim. Seria maravilhoso para todo mundo, né? Que eu acredito que, inclusive, facilitaria muito o trabalho do leiloeiro também. Que a gente mais queria era que tivessem imóveis com avaliação direta, com foto, com tudo, estado de tudo. Mas, infelizmente, não é assim que acontece. Acontece também do imóvel estar num estado ok e a pessoa que está ali, quando ela vê que perdeu o imóvel, ela destrui tudo. E vocês viram esse caso aí, inclusive, nas redes sociais, né? Foi de uma loja de despejo. Sim, que, enfim, é só um exemplo. Isso acontece, né? Infelizmente. As pessoas acreditam que o imóvel não vai ser leiloado nunca. Isso, infelizmente, é uma crença de que eu não vou perder, não. E a pessoa, às vezes, nem responde no processo, né? O advogado dorme no processo e a pessoa, de fato, vai perder o imóvel. Então, assim... É rápido isso. E é bem rápido. É bem rápido. Então, para o rematante é muito seguro. Mas espero que a coisa fique para isso, né? Para que existam melhorias nesse quesito. Mas o direito ao seu bem, né? A sua casa é inviolável, infelizmente. Não tem como. Sim. Mas a pessoa também, porque a lei é lei e tá certo também. Mas é complicado. A prática é diferente. O arrematante tem que colocar na sua viabilidade financeira que vai precisar fazer uma reforma. E pode ser, existe casos que você tem uma surpresa positiva, né? Então, mas a maioria de imóveis ocupados, tanto no judicial quanto no extra, retomada de financiamento,
às vezes retomada de financiamento, o imóvel é mais novo, pode estar mais inteiro. Mas já aconteceu o caso de cliente meu que a pessoa de raiva entupiu todos os encanamentos, pintou, pichou todo o imóvel, acontece. Isso não é para desestimular ninguém, né? É só para deixar também de florear o mercado, porque infelizmente não é assim que acontece. Então, vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo o pessoal reclamando aqui. Infelizmente, eu acho que... É o microfone. Enfim, não sei se tirar vai ficar pior, mas daqui a pouco eu posso tentar. Não é questão de a gente querer desestimular ninguém a investir no leilão. Não é isso, é só... Até porque isso é o meu trabalho. Eu vivo disso, Lé também. Então, é só da pessoa ter certeza do que ela está fazendo, se é isso mesmo que ela quer, dela se munir de informação, dela saber que ela vai ter percalços, ela vai ter que trabalhar talvez com um imóvel totalmente destruído. Então, sim, isso acontece. Não é desestimulando, é só para a pessoa estar preparada e ela saber que ela pode ir até tal valor. Também existe muita gente emocionada que paga o valor de um imóvel a avaliação foi feita como se o imóvel tivesse novo no mercado. Enfim, é bem complicado, mas as coisas estão mudando. Essa questão de avaliação de oficial de justiça, nem para os oficiais de justiça é interessante, porque eles já têm sobrecarga de trabalho e não é a função deles fazer a avaliação. E para a gente prejudica demais. A gente vê muito aqui, principalmente no Rio, imóveis que poderiam ser arrematados para resolver uma dívida e não são porque a avaliação foi feita errada e alta fora do valor de mercado, o que inviabiliza para todas as partes, né? Prejudica o processo, prejudica o leiloeiro, prejudica todo mundo. Então, infelizmente, essa questão da avaliação tem sido um grande problema para todo o mercado. Com certeza. E aí vocês dois comentaram, né, um pouquinho sobre essa parte da necessidade de uma reforma, porque depois da avaliação do imóvel você consegue perceber se tem patologia, não tem, se tem uma necessidade de uma reforma total para uma venda posterior. E aí entra o papel do corretor, por exemplo, para ajudar depois nessa venda de um imóvel que foi comprado em leilão. Thalista, você que é arquiteta, design de interiores e está nessa parte de avaliação, como que você vê esse movimento de comprar um imóvel de leilão? Como que você imagina que você consegue acompanhar enquanto arquiteto, enquanto design de interiores, para possibilitar essa pessoa ou morar no imóvel, ou vender, ou alugar? Como que você imagina que você consegue fazer em relação a isso? Eu acho, primeiro, fundamental a contratação de um profissional. Caso você queira, assim, um projeto de interiores, algo assim para deixar mais de alto padrão, eu recomendo a contratação de um arquiteto. Caso seja um dano, alguma coisa mais, uma reforma mais estrutural, talvez com danos, uma fiação elétrica, instalações elétricas muito antigas, ou alguma parte na hidráulica também, a contratação de um engenheiro para poder fazer esses projetos mais hidrossanitários, que, assim, arquiteto e engenheiro praticamente faz as mesmas, apto a fazer as mesmas coisas, mas a gente geralmente se especializa em áreas mais diferentes, entendeu? Então, geralmente a arquitetura vai para esse lado mais funcional e estético, e a engenharia vai para esse lado mais infraestrutural. Então, acho extremamente importante, caso você vá morar, investir num projeto de interiores para poder corrigir. Muitas vezes o imóvel ele não vai estar com a iluminação adequada, não vai estar com o revestimento adequado, não vai estar com uma pintura adequada, para o dia a dia mesmo, não só a parte de estética, mas para venda, a gente sabe que a estética conta bastante. Então, quando você vai revender esse imóvel, é muito importante você ter essa análise, essa consciência, deixar, já que você vai reformar, deixar o imóvel com um acabamento, com uma cara um pouco mais moderna do que se está produzindo de arquitetura hoje em dia, e também algo mais atemporal e para todos os gostos. Então, assim, não é fácil produzir uma arquitetura assim que seja para qualquer pessoa gostar, digamos assim, né? Então, a arquitetura nessa área também para deixar o imóvel funcional,
corrigir eventuais danos que tenham vindo a ser cometidos, que às vezes você sozinho entra no imóvel e não percebe que tem algum problema, às vezes algum problema que é só pintar de novo e ali no fundo não identificou que tem algum problema realmente estrutural, algum problema mais profundo acontecendo ali. Acontece muito de, por exemplo, o piso tá soltando, aí a pessoa vai, tira e coloca outro, ou coloca até, faz piso sobre piso. Mas por que aquele piso estava soltando? A gente tem que entender isso para poder não prejudicar também, porque aí você vende o imóvel, daqui a pouco você está recebendo um processo porque você vendeu um imóvel que não foi bem executado. Então, assim, isso é bem importante, principalmente quando é um imóvel de leilão, que você não sabe o que foi feito ali, se a pessoa fez alguma coisa para te prejudicar, para, enfim, deixar o imóvel destruído, né? Às vezes é algo que você só vai descobrir depois, quando for dar uma descarga ou quando for tentar ligar uma tomada. Então, é bem importante fazer toda essa... não necessariamente, às vezes você vai entrar e vai encontrar o imóvel bonitinho, mas fazer pelo menos uma vistoria, ver se está de acordo, tem algum problema, chamar alguém para fazer um acompanhamento é importante, sim. Isso que eu ia comentar sobre a parte da vistoria, né? É até um aspecto muito, muito polêmico até em aluguel, porque tem gente que aluga imóvel sem ver o imóvel. Não sei como que a pessoa consegue fazer isso, mas isso acontece muito aqui no Rio de Janeiro. Então, essa parte da vistoria para compra de um imóvel e essa questão da vistoria num pós-leilão, né? Caramba, saber a procedência desse imóvel. Se eu vou comprar um imóvel, de onde que ele veio? É o primeiro ponto de partida. Veio de leilão, mas será que isso já foi organizado? Será que tem alguém ocupando esse imóvel? Será que vai ter que fazer algum procedimento possessório? Enfim, o que for necessariamente dentro desse ponto. Então, assim, tem toda essa parte da análise do próprio imóvel, seja a questão jurídica, seja o próprio uso, porque geralmente as pessoas vão naquela emoção, né, do jurídico. Comprei um imóvel, consegui, não sei o quê. Consegui arrematar o imóvel. Tá, e aí, o que você vai fazer com isso, meu bem? Vai guardar ali? É um imóvel, é investimento. Você tem que pensar a médio e longo prazo. O que você vai fazer com isso? Você vai botar para alugar? Você vai colocar para vender? Será que você vai precisar de um corretor para te ajudar a vender depois esse imóvel? Será que vai ter que fazer uma avaliação atualizada para você fazer esse capital girar? Então, acredito que é muito esse momento de entender o que é o leilão, qual é o procedimento, e ter assessoria adequada das pessoas durante todo esse procedimento, porque não adianta você entrar no leilão, acompanhar um leilão por esporte. Isso daqui não é uma questão de, poxa, né, tá tão em alta, vou lá ver o leilão, ver como é que é. Gente, leilão, assim como qualquer outro negócio imobiliário, é um negócio de risco. E você precisa entender o que você está fazendo. Analisar a documentação, analisar o edital, como o André comentou, entender quem é esse leiloeiro, se é oficial, se não é, porque a gente tem golpe, sim. Queria trazer essa caixinha aqui. Nós temos muitos golpes no mercado imobiliário de várias formas diferentes, em forma de leilão, em forma de compra e venda, em forma de profissionais que não são credenciados e estão captando dinheiro das pessoas e sumindo com o dinheiro das pessoas e nunca existe uma empresa. Então entendam que existem golpes. Por isso que é importante vocês entenderem quem são os profissionais ali dentro desse procedimento. Existe o processo judicial, entra no processo judicial, meu bem. Não adianta você querer fazer a participação de um leilão sem você entender qual é esse imóvel, de qual foi essa danada dessa dívida, como a Leia comentou, e pensar nessa projeção no futuro, porque se você está comprando um imóvel de um leilão ou você está arrematando um imóvel, caramba, o que você vai fazer com esse imóvel? Qual é o ponto de partida dele? E aí entra muito mais a Raíssa, né? Nesse momento de avaliar esse imóvel, no momento de reformar para levar ele para frente de alguma forma. Então, eu acredito que a live de hoje a gente comentou muito sobre todos os pontos necessários aqui, básicos, é claro que é um ponto de partida para quem queira entender sobre leilão. E é entender que nós temos profissionais diferentes durante todo o procedimento. E isso precisa ser acompanhado, precisa ser analisado de certa forma, para você entender o que vai ser feito ali. Não adianta, como a Leia comentou até de uma forma engraçada no início, que foi como que foi a atuação dela enquanto advogada. Caramba, entrar numa onda de mercado sem saber onde que você está entrando. Sem ter
assessoria específica de um advogado, sem ter assessoria específica de um leiloeiro, conhecer qual é o procedimento de um leilão, ter assessoria depois específica de um arquiteto, porque pode ser vários momentos de risco, é um campo minado, você não sabe o que você vai encontrar do imóvel, nem a situação jurídica do próprio imóvel. Então esse é um momento de análise. É claro que é uma oportunidade para quem tem assessoria, para quem acompanha, para quem analisa, mas tem esse outro lado também de verificar quais são as etapas, qual é a necessidade de profissional em cada caixinha, né? Porque às vezes a gente acaba, acho que eu só vou precisar de um profissional, não vou precisar do outro. E aí falha nessa caixinha efetiva e não consegue vender o imóvel, por exemplo, quando não faz uma avaliação organizada. Então, para a gente fechar aqui a live, para dar essas orientações finais para uma pessoa que queira atuar nesse nicho, ou alguém que queira arrematar um imóvel, ou alguém que esteja com o imóvel sendo arrematado em algum leilão, que a gente tem todos esses setores hoje no mercado imobiliário, eu queria que vocês dessem um último recado do ponto de partida da profissão de vocês e da experiência de vocês. Então, começando aqui a ordem, Camila, o que você diria do seu ponto de partida de leiloeira, de indicação para as pessoas que queiram estudar leilões e queiram arrematar imóveis de leilão? Bom, a minha parte, eu acho que é a parte mais simples aqui do processo, porque não existe leilão sem leiloeiro, então a minha figura é essencial e vai estar presente independente do contexto, né? Mas eu gostaria de deixar dois quesitos aqui. Primeiro é que não dá pra gente acreditar que você pode investir em leilão sem ter a figura de um advogado, né? Em leilão judicial. E eu acredito até que em leilão extrajudicial também, porque ele é o profissional que vai conseguir fazer toda a análise, né, de seja qual for, judicial ou extrajudicial. Então, o advogado é muito importante e a gente vê muito no mercado pessoas vendendo a ideia de que você pode fazer isso sozinho. E isso não é verdade, isso não cabe aqui. E o que eu tenho de sugestão é que busque informação na internet, né, e a questão de saber se o leiloeiro ele é de fato leiloeiro. É muito simples, na verdade. Você vai entrar no site da Junta Comercial do estado que você mora ou do estado que você quer investir, vai procurar pelo nome desse leiloeiro e depois disso você vai procurar o site dele. Hoje em dia, a Junta Comercial aqui do Rio, a Juscerja, já está colocando os sites dos leiloeiros junto da matrícula e do nome. Isso é muito importante porque, por exemplo, o meu site é www.camilaleilões.com.br. Pode ter um site chamado www.camilaleilões.br.com. É uma coisa tão pequena que às vezes a pessoa ela não percebe e ela cai no golpe. Então tem que ficar atento sim se o leiloeiro é credenciado na Junta Comercial, se ele é matriculado tudo certinho, se ele está ok também, porque infelizmente pode estar suspenso por algum motivo. E também a questão do site e do contato. Entre em contato com o leiloeiro, busque informações. Se você não está seguro, vai até o escritório dele, liga, faz vídeo chamado, o que for, né? Mas certifique-se de que você não está caindo num golpe, porque infelizmente acontece muito. E não dá para economizar em certos serviços. Não dá para economizar na hora de vender, né? Na hora de você fazer uma reforma, não dá para economizar de não ter um arquiteto, não dá para economizar de não ter um corretor de imóveis que vai vender o seu imóvel, e muito menos economizar de não ter um advogado. Não existe essa possibilidade. E ainda assim, com todas essas despesas que a gente está falando aqui, eu não conheço investimento melhor no mercado do que leilão de imóveis. Então, não desistam, busquem informações, não se emocionem também, porque nem todo leilão vai valer a pena, né? Mas com certeza, para uma boa arrematação, se você tiver todas essas figuras e todos esses profissionais, o risco é quase zero. É isso. Léa, a Camila já levantou a tua bola, né? Então, assim... Opa! Fazer contas. Faça uma análise de viabilidade financeira. Até aqui eu vou ter lucro. Para não dar tiro no escuro, como a Camila disse, né? O emocionado. Não. Tem que ser frio para participar
Porque o objetivo de participar do leilão é arrematar um preço barato para você ter lucro. E análise do edital? Se você não tem a capacidade técnica para análise do edital, assessoria. Uma assessoria é essencial para analisar tudo. E assim, com exceções, por exemplo, a Camila, tem muito edital de leiloeiro ruim, cheio de nulidade. Então, análise de edital, ali vai ter a regra do jogo e análise financeira. O próprio processo em si, infelizmente, tem muitos erros. E é trabalho do advogado. Eu, por exemplo, tenho minha assessoria jurídica também, porque senão eu vou ser responsabilizada por muitas coisas. A gente também não pode dormir no ponto, né? E é muito importante a gente fazer essa análise completa, porque acontece muito, foi o que a Léa falou, da questão das intimações. Acontece de intimarem a pessoa que nem é dona do imóvel. Nossa, a intimação aí judicial, minha filha, é o que mais chove. É muito complicado. Precisa de fato ter um profissional. Seu imóvel errado, o imóvel do vizinho. A pessoa receber, exatamente. Então precisa ter cuidado. A palavra é cuidado, não achar que gastar com um advogado ou com um profissional que faz essa análise é custos, mas sim investimento. Então, resumindo, é isso. Abrindo um parênteses aqui antes do momento da Raíssa, gente, eu estava até conversando com a Leia, né? Que a Leia, como que estão os imóveis aí? Teve uma galera que arrematou o imóvel, queria saber mais sobre a região tal, como que funciona. Então, assim, gente, se vocês vão arrematar imóveis de outro estado, de outra região que vocês não conhecem, procurem pessoas que saibam do mercado local. Porque está acontecendo muito desse problema da pessoa, eu quero arrematar um imóvel de leilão em São Paulo. Só que eu não sei que a região de São Paulo está desvalorizada. Tem algum tipo de comunidade, tem problema de segurança pública. E o que acontece aqui em alguns lugares do Rio de Janeiro é isso. É a realidade do Rio de Janeiro, é a realidade das regiões em todos os estados, gente. Nós temos favelizações em todos os estados. Então é importante perceber que, gente, precisa de acompanhamento também do local do imóvel. Não adianta você só ver o documento ali bonitinho e você ainda não entende nem qual é a região ali. E você pode ter um prejuízo assim. Rematei o imóvel, acho que está no lucro. Caramba, o imóvel foi 40 mil, né? Tô emocionado. Vou vender a 100 mil. Aí você descobre que, na verdade, as pessoas estão fugindo do local. Então, preste atenção a isso, a realidade da região. Entendam qual é a localização ali, né, de alguma forma do imóvel, seu entorno. Até que a Raíssa falou que, caramba, não consegue fazer a avaliação 100% ok? Entenda a danada da região, gente. Veja a avaliação do seu entorno para entender o que tem ali. Porque até para você vender depois enquanto corretor e pensar no seu investimento, você precisa entender o que tem na região para conseguir vender a localização. Para a pessoa conseguir ter essa possibilidade de comprar, de entender quem são as pessoas que estão interessadas na região. Enfim, tem um monte de recortes aí. E você, Raíssa, o que você diria aí do seu ponto de vista de arquiteto e avaliadora? Então, aproveitando esse gancho que você falou de recorte de localização, por exemplo, no mundo ideal onde tenha o laudo de avaliação completo, elaborado por um profissional qualificado, leiam o laudo, não apenas pulem para a parte do valor. Se ele for nesse mundo ideal que tenha o laudo completo, ele vai te falar da localização, ele vai te falar o que tem no entorno, vai te falar se tem algum problema de segurança, se tem policiamento, se os moradores relatam algum tipo de desconforto no local, se tem escola, se tem hospital. Então, assim, tudo isso, no mundo ideal, ele vai estar lá na avaliação. E eu acho que a parte de avaliação dentro desse mundo, infelizmente, ela ainda está bem defasada, não é todo mundo que faz, mas eu acho que o principal importante da minha profissão como um todo é a valorização da profissão, chegar as mensagens nas pessoas para as pessoas entenderem a importância da avaliação, a importância da produção de um laudo qualificado, que assim, se as pessoas chegar no momento que
90% das pessoas entenderem isso, acho que o mercado, a forma do mercado começar a produzir é as pessoas que estão no mercado começarem a ter esse insight de que sim, é preciso. O advogado orientar o cliente, contrata um avaliador, contrata alguém que vai ser qualificado para poder produzir esse laudo com um preço justo, não mais caro ou mais barato, mas o valor justo, porque o imóvel ele já é algo que vai estar sendo um investimento. Então, muito raramente você vai perder dinheiro vendendo um imóvel. Então, a avaliação ela não vai te prejudicar, ela vai, né, ela vai contribuir para você conseguir vender de forma justa. Exceto em momentos de liquidação forçada, enfim. Mas, no geral, a avaliação ela vai te auxiliar para você vender da melhor forma. E também, essa nossa análise, ela te ajuda a entender também se outras formas também. Por exemplo, se você vai arrematar algum imóvel comercial, o que você pode fazer nessa região? A gente consegue ter essa visão de um estudo de viabilidade, o que você pode instalar ali, implementar ali, locação, se é algum tipo de que você pode adaptar para fazer vários apartamentos, casas para locação, enfim. A gente tem bastante essa análise de mercado que a gente entende ali na região se vai dar, se não vai dar, se para o seu bolso também a gente tem uma visão mais de projeto com obra, então se esse valor que você tem para investir consegue arrematar, consegue fazer o que você quer, consegue, enfim, para você morar ou para alugar, para abrir um comércio, talvez. Então, toda essa visão geral, um profissional, arquiteto, ele consegue te auxiliar para, enfim, você ter a melhor... Foi o que eu falo, a Cássia falou, todas as etapas, todos os profissionais eles são de extrema importância, porque se você economizar em um, você vai ter prejuízo. É igual numa obra, se você não contratar alguém, você vai ter um prejuízo no final de, sei lá, faltou material, vou ter que comprar mais, ou colocou o revestimento errado, vou ter que tirar tudo e colocar de novo. Então, tirou um profissional da equação, você vai ter um prejuízo. A economia está aqui no início, você está achando que está economizando, mas no final você vai ter um prejuízo de não ter tido essa visão antecipada. A arquitetura também é sobre antecipar os problemas. Achei ótimo que vocês todas trouxeram colaborações do ponto de partida aqui da prática, da teoria, das profissões diferentes. Quem ficou aqui no ao vivo até agora, gente, encaminha aqui essa live para as pessoas que querem conhecer leilões, que querem conhecer arquitetos, advogados, leiloeiros, aviãozinho aqui do lado direito. A live vai ficar salva. Então, quem quiser depois comentar lá e marcar os colegas que queiram saber, caramba, leilão tá em alta, né? Assiste essa live para vocês entenderem os pontos de partidas iniciais. É claro que quem tiver pontos mais específicos, caramba, preciso de uma consultoria, preciso conhecer mais sobre uma dúvida que eu tive sobre uma prática de um processo, sobre quais são os pontos de um edital de leilão, quais são as possibilidades de avaliação, conversando com a gente, tirando essa dúvida, entendendo como que funciona o procedimento. Então, a ideia aqui era justamente vocês entenderem que nós temos muitas variáveis sobre leilão. Não é essa questão que eu vejo que tem muito marketing hoje acontecendo, como a Camila trouxe. Nossa, a todo custo falando que leilão é a melhor oportunidade na sua vida. Gente, depende. Infelizmente, eu preciso trazer isso porque eu sou advogada. Depende. Você precisa avaliar. E é isso muito bem trazido aqui por todas elas. Queria agradecer a vocês três sobre a disponibilidade, por ter trazido a experiência de vocês aqui. Como eu acredito muito nessa parte de simplificação da comunicação e o compartilhamento de informações, eu acredito que isso é muito importante, a gente trazer essa difusão de conhecimento. Não é aterrorizar vocês que estão aqui ouvindo. Não é uma questão de, meu Deus, não vou mais nem tocar no assunto, não vou pesquisar. É entender que é um investimento, mas precisa ter a avaliação como qualquer tipo de investimento. É igual poupança versus outros tipos de investimento. Poupança é o mais seguro? Sim. Mas e aí? Você precisa avaliar também se você vai deixar sua poupança parada, se vai perder dinheiro ali ou se vai ter que aplicar de outra forma. E o mesmo vale no mercado imobiliário, gente. Se você vai comprar, se você vai alugar, se tem inventário envolvido,
se tem discussão sobre os valores de imóveis, se vai ter um visto construtivo, isso tudo precisa de uma análise. Será que vai precisar só de um advogado? Será que vai precisar de outros profissionais dentro desse procedimento? Então, entendam isso. Até trazendo aqui para essa parte que a Camila trouxe sobre leilão, né? Do ponto de partida de leiloeira. Gente, muitas das vezes o mercado está tão ruim para compra e venda que leilão vai ser uma oportunidade de você conseguir reaver um prejuízo no mercado. Algumas regiões do Brasil estão desvalorizadas. Isso é natural, é o mercado, é a urbanização que acontece. Então aí você consegue ver que é uma possibilidade boa de colocar no leilão extrajudicial, por exemplo. Caramba, do ponto de partida de uma pessoa que está com seu imóvel ali, que pode ser arrematado, uma dívida de condomínio, uma dívida de PTU, uma dívida de financiamento. Gente, negociação é o ponto-chave. Antes de chegar na boca ali do leilão, entre em contato, faz a notificação, conversa, entende os procedimentos, parcela. Mas não deixe de postergar a sua assessoria e desde o ponto de partida que você está devendo, esperando que isso nunca vai acontecer, como a Camila trouxe. O procedimento, em alguns momentos, pode demorar. Pode demorar na questão judicial, porque vai ter discussão de honorários, vai ter que ver quem vai estar credenciado, quem não está, qual vai ser a avaliação, qual não vai. Talvez demore a acontecer o leilão em si, mas o processo vai correr. E aí você vai ter que se preparar para isso, vai ter que entender o que você vai fazer com isso. Vai pagar, não vai pagar, vai sair do imóvel, não vai? Colegas que estão aí no imóvel quando estão sendo leiloados, ajudem o procedimento. Eu sei que é chato estar com a dívida, é chato ter que sair do imóvel em determinado momento, mas é muito mais tranquilo você se organizar e sair do imóvel e fazer uma negociação ali do que ficar ali no imóvel com uma ansiedade, porque você não sabe quando o leilão vai acontecer. Você não sabe quando que você vai ser retirado do imóvel, porque existe processo legal para sair do imóvel. Então, tem esse lado também de análise, de você pensar, tudo bem, você ficou no prejuízo, foi um momento ruim da sua vida que você não conseguiu efetivamente quitar suas dívidas e teve esse problema, mas se organiza para talvez começar uma nova etapa da sua vida, se organiza para talvez suprir e passar dessa fase. Então, tenha essa noção de uma forma geral, procure a assessoria necessária no momento, conheça mais sobre o mercado, conheça mais sobre a região e procure os profissionais que atuem no mercado imobiliário. E eu estou falando aqui do mercado imobiliário de verdade, porque nós temos muitos profissionais que falam que atuam no mercado e não atuam. E aí já é um ponto de partida muito importante para vocês que queiram conhecer e trabalhar e atuar e investir no mercado imobiliário. Muito obrigada a todos vocês. Uma boa segunda, uma boa semana. Obrigada, meninas. Até a próxima leva sobre o mercado imobiliário. Boa noite, gente. Obrigada pelo convite. Boa noite, tchau, tchau.